Lucas capítulo 3, versículo 19 ao 20. Nós estamos estudando a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eita, glória a Deus. Quiser soltar aí um fundinho musical, pode soltar, Gui? Pode soltar aí que a gente gosta de louvar o Senhor enquanto prega. Lucas capítulo 3, verso 19 ao 20. Nós vamos agora, irmãos, para a 25ª parte dos evangelhos em ordem cronológica. Nós estamos estudando os 4 evangélicos na ordem em que os fatos foram acontecendo. Amém? Então, é como se a gente fosse escrever sobre o descobrimento do Brasil. E aí, a irmã Elisete conta um pedaço, a irmã Halley conta outro pedaço, a irmã Ellen outro, a irmã Karine outro. E fica tudo fora de ordem, mas a história está contada. Correto? Aí alguém chega e diz assim, bom, vamos arrumar a história. Vamos colocar ela em sequência dos fatos. O que é que aconteceu primeiro? Aconteceu primeiro que a Karine escreveu. Então põe lá, primeiro que a Karine. Depois, o que a Halley escreveu, põe em ordem. E assim sucessivamente. Os irmãos entendem o que é ordem cronológica? Então hoje nós estamos na 25ª parte, que cai exatamente no Evangelho de Lucas, capítulo 3, o verso 19 ao 20, que diz assim: sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Então estes versículos que nós lemos agora, trata da maldade de Herodes. Este Herodes aqui é o Herodes Antipas. Este e sua família foi um dos homens mais perversos da história. A sua família era uma família de assassinos. Era uma família totalmente enlouquecida pelo prazer de matar alguém. Este Herodes aqui tem como sobrinha Herodias. Herodias, que também era esposa de seu irmão. Então vejam bem, Herodias, esposa do seu irmão. Mais tarde, esta Herodias vai tramar contra a vida de João Batista. Daqui a pouco a gente chega também nessa parte, onde ela trama contra João Batista. Mas antes da sua traiçoeira trama, Herodes prende João Batista, porque a pregação de João Batista estava incomodando Herodes. E aqui a gente tem uma grande lição. Queridos, às vezes a gente é tão perseguido, e você é tão invejado, e você é tão maltratado por pessoas que você fala, Deus, por quê? Por que que o Senhor permite isso? O que que eu fiz para esta pessoa? Você não fez nada. Você só está incomodando pela vida correta que você tem em Deus e ela não tem. É o brilho do Espírito de Deus que está na sua vida que está incomodando ela. O problema não está em você. O problema está na mensagem que você prega, na verdade que você declara, na verdade que você vive. E tem pessoas, irmãos, que eles se incomodam com a verdade que a gente carrega. Tem pessoas que olham para você, está com a vida toda arrebentada, com a vida toda errada, e ele se incomoda com o brilho do Espírito Santo da sua vida. E foi isso que aconteceu a João. Herodes queria comprar João. Herodes queria que João fosse o profeta do palácio. Mas João resolveu ser o profeta de Deus. Aleluia.
Eita glória! E quantas pessoas são assim? Quantos políticos são assim? Quantos ricaços são assim? Que acham que pode pegar os profetas e manipular as pessoas de Deus. E mandar nas pessoas de Deus. Oh, gente, por todas as maldades que João vinha denunciando de Herodes, João foi parar na cadeia. Eita glória! Talvez você vá passar por algumas lutas e provações na sua vida por denunciar a maldade de Herodes. Mas fique tranquilo. Oh, aleluia! Porque quem perder a sua vida aqui, ganhá-la-á na eternidade com Deus. Oh, glória! Aleluia! Vamos para Mateus capítulo 4 e o versículo 12. Mateus capítulo 4 e o versículo 12. Nós temos aqui a 26ª parte dos evangelhos. Um versículo apenas diz assim. Mateus capítulo 4 e o verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Jesus, ouvindo que João havia sido preso, voltou para a Galileia. A pergunta que se faz é: por que é que Jesus não vai lá e defende João? Por que é que Jesus permite João ir para a cadeia e ele vai embora para a Galileia? Porque não era chegado o momento de Jesus desafiar as autoridades, porque ele ainda estava começando o seu ministério e João já estava terminando. João não temia a prisão, porque ele tinha consciência de que seu ministério estava encerrando para que o de Jesus pudesse florescer. Então percebam, Jesus tem a sabedoria de se retirar, porque Jesus sabia que João nascera para entregar a sua vida como precursor da causa do reino na terra. Eita glória a Deus! Eita Deus maravilhoso! E às vezes, amados, é isso que nos falta. A consciência de que, se estamos passando por provas, é porque Deus confiou a nós uma missão. Mas aí a gente quer dar de coitadinho. A gente se auto-vitimiza. Oh, coitadinho de mim. Jesus não me ama. Deus não está comigo. Deus não está resolvendo meu problema. Todo mundo se levanta contra mim. Para, irmão. Encara a tua situação, encara os problemas. Jesus teve que se retirar, não era chegada a hora dele. Não era o momento dele arrumar confusão. Ele tinha que passar ainda por muitas cidades, anunciando o evangelho. O que é que isso me ensina? Saiba a hora de se retirar. Saiba a hora de se retirar. Tem horas que você vai e confronta Acabe. Pega na barba do rei e diz: estou falando contigo. Mas tem hora que você foge e se esconde. E se permite ser tratado por Deus. E permite-se ser alimentado pelo Senhor. Ser suprido pelo Senhor. Então nós precisamos, amados, aprender a discernir o tempo. Senão nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Aprenda a se retirar. Aprenda a se aquietar. Aprenda a entender o seu momento. Quando é a sua hora de falar. Quando é a hora de se calar. Eclesiastes capítulo 3 diz o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas. Irmãos, tem tempo que você tem que enfrentar Golias. Mas tem tempo que você vai correr de Saul e se esconder. Vai fugir. Tem tempo que o palácio é todo seu. Mas há momentos que o teu filho vai tomar o palácio. Aleluia, vai escandalizar os seus servos, vai zombar da sua face, e você vai ter que correr e se esconder. Mas o que importa é, em qualquer circunstância, que Deus esteja com você. Oh, glória! Eu sou apaixonada pela história de José, irmão Cleomar, porque a Bíblia diz que os seus irmãos o invejavam, mas Deus era com ele.
Seus irmãos tomaram a sua capa e o colocaram dentro de um poço. Mas a Bíblia diz assim: e Deus era com ele. Orabachúria cantarábias. Seus irmãos se arrependem e vendem ele para o Egito, para uma caravana de ismaelitas. E um menino jovem, que nunca havia saído de casa, agora está sendo levado para uma terra distante, para um povo que ele não conhecia. Mas a Bíblia diz: e Deus era com ele. Eita glória! Chega lá no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ele se torna o servo de confiança, o homem de Potifar, o homem que Potifar entregava a chave da sua casa. De repente, ele é caluniado, ele vai parar onde? Na prisão. Mas a Bíblia diz o quê? E Deus era com ele. Meu amado, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é: Deus é com você, porque você e Deus é maioria sempre. Eita glória! É esta consciência que a gente tem que ter. Ele está comigo, Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eita glória! Jesus olhou e disse: não é chegada a minha hora de confrontar as autoridades. Eu vou para Galileia, Deus está com João. Fica tranquilo aí, João. Você está cumprindo o seu propósito. Eita rabaxerias. Agora eu quero te falar uma coisa. Um homem que vem preparar o caminho para alguém que nasceu para a cruz, vai ter medo de perder a cabeça? Pode anotar isso aí, irmã Márcia, que agora veio fresquinho, minha filha. Aleluia, para depois você colocar lá no Facebook para nós. Um homem que veio preparar o caminho para alguém cujo destino era a cruz, poderia ter medo de perder a sua cabeça? Claro que não. Aleluia. Oh glória. Oh, é por isso que para andar, irmãos, com pessoas como Elias, você tem que ser um Eliseu. Para andar com gente como Moisés, que viveu o que viveu, você tem que ser um Josué. Você está entendendo? Para fazer companhia a Daniel em Babilônia, você tem que ser um Sadraque, Mesaque e Abednego, você não dá conta não. Oh glória! Eita Deus lindo! Tem pessoa que quer ser um Josué, mas não aguenta andar com Moisés. E olha qual foi a trajetória de Moisés. Olha a trajetória de João Batista. Mas de quem ele foi precursor? Para quem ele preparou o caminho? Quem foi a escada de Jesus na terra? João. O que é que Jesus falou a respeito de João? Nascido de mulher, não houve profeta maior na terra que João. Eita, meu Deus do céu. Pensa o galardão desse homem. Aleluia. Pensa quando a gente chegar lá e conhecer João. Oh, glória. Oh, eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Aleluia. Orabachúria cantarábias. Vamos voltar para o Evangelho de João. Capítulo 4, versículo 1 e o versículo 3. Na sequência dos fatos, nós vamos para a 28ª parte, João capítulo 4, versículo 1 e 3, que diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, verso 2, prestem atenção que está entre parênteses. Ainda que Jesus mesmo não batizava, vírgula, mas os seus discípulos. Eu quero parar aqui para fazer uma observação. Alguém pegou aqui a observação do entre parênteses? O que é que nós falamos na última quarta, ou na penúltima quarta, a respeito de Jesus batizar pessoas? Vocês se lembram o que nós falamos? Jesus batizava, está escrito. Lembram-se? Está escrito que ele batizava, e começaram a fazer até alguma contenda. Pois bem, por isso que a pastora tem ensinado que nós vamos aprender muita coisa lendo a Bíblia.
E não só ouvindo as pessoas pregarem. Porque pregar abobrinha que não está escrito, todo mundo prega. Agora, ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra é só para quem ama a palavra. Observem que o escritor João, ele vai dar um detalhe importante. Jesus não batizava propriamente com suas mãos. Ele fazia uso dos seus discípulos. Esta informação a gente não tem através de Mateus e nem através de Marcos. A gente só vai encontrar ela através de João. Tá vendo só? Então, é por isso que eu disse para vocês, gente, não percam as quartas da palavra e vamos ficar juntos, porque nós vamos pegar muita coisa, e eu vou falar muita coisa, e eu vou deixar passar para ver se vocês pegam. Para ver se você levanta a mão e diz, pastora, peraí. Está escrito aqui, ó, em tal lugar. Vê como é fácil nós pregarmos heresia, e nós pregarmos errado. Porque na outra quarta eu falei, não, irmãos, olha, tá vendo? Está escrito. E todo mundo leu e nós... É mesmo, está escrito que Jesus batizava assim. Está escrito que Jesus batizava. Só que o escritor esqueceu de anotar, como fez João, que os discípulos batizavam. O outro escritor é como se ele falasse assim, a Belém Efrata hoje batizou 100 pessoas. Mas quem desceu essas 100 pessoas das águas? Ah, foi o pastor Ricardo. Então Mateus, Marcos, Lucas vai falar assim, a Belém Efrata batizou 100. Aí vem o Cláudio e diz assim, a Belém Efrata batizou 100, ainda que pelas mãos do pastor Ricardo. Aí João explicou. Então quando você ouve o pregador falando, Jesus nunca batizou ninguém, só João batizava, o pregador está certo. Mas e se eu ler o versículo ali que está escrito que Jesus batizava? Ele está errado. Não, ele não está errado, porque ele está se referindo ao que João destacou. Ele fazia isso através dos seus discípulos. E se eu pregar que Jesus batizava? Ih, a pastora está pregando errado, Jesus nunca batizou não. Não, eu também posso não estar errada. A partir do momento que a minha consciência, quando eu fale isso, Jesus batizava através dos seus discípulos. Então aqui é uma questão da colocação, da forma que eu quis colocar. O que é necessário entender é que eles eram batizados em águas. Amém? Jesus ganhava eles se convertiam e desciam as águas. Através de Jesus, mas não pelas suas mãos, propriamente dito. Então, esses pequenos detalhes na Bíblia Sagrada, eles são importantíssimos, porque eles tiram muita confusão da nossa cabeça e nos fazem ter uma interpretação de texto mais minuciosa, mais detalhada. E aí a gente, quando prega com uma firmeza. Porque se eu estiver pregando que Jesus batizava e alguém me interpelar, eu vou falar, não, querido, eu sei que Jesus batizava pelas mãos dos discípulos, foi uma forma de falar. Pegou? E se eu estiver falando assim, Jesus não batizava, e alguém falar para mim, não, está errada, ele batizava assim, eu vou dizer sim, ele batizava, eu sei que o escritor diz que sim, mas João detalhou que ele não batizava com suas mãos, eram as mãos dos discípulos que batizavam. Pronto, acabou a confusão. Agora, se eu não souber disso, e alguém me interpelar, eu vou ficar acuada. Ué, errei? Onde é que está? Meu Deus, estou errando, meu pai, estou pregando errado. Você está entendendo, irmãos? Então, esta oportunidade que nós estamos tendo de estudar a Bíblia versículo por versículo, os acontecimentos em ordem, vendo o que cada escritor acrescenta, não é? O que cada um traz de detalhe, porque os 4 evangelhos são muito parecidos, com exceção de João, que é um pouco diferente. Nós vamos pegando detalhes importantíssimos e a nossa mente vai se abrindo para o entendimento da palavra. Então, quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava
mais do que João até mesmo, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Quando Jesus deixa aqui a Judeia, no versículo 3 de João 4, ele está voltando para a Galileia e ele vai fazer uma viagem aqui interessante. Porque nesse retorno para a Galileia, é necessário ele passar por Samaria. E Samaria é um lugar que todos os judeus faziam questão de não passar por ela. E Jesus vai retornar para a Galileia e ele vai dizer para os seus discípulos: é necessário eu passar por Samaria. Havia outro caminho, ele podia cortar o caminho, ele podia não passar por ali, podia. Mas tinha alguém esperando ele por ali com sede. Eita glória! Oh! Vejamos então João capítulo 4, do versículo 4 ao 26. João capítulo 4, do versículo 4 ao 26. O versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. E o versículo 5 diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Ir do território da Judeia até a Galileia significava passar por um território central chamado Samaria. Lugar que a maioria dos judeus fazia questão e fazia de tudo para evitar passar por ali. A razão de não quererem passar, estar e conviver com os samaritanos está no passado da história. Depois que o reino do norte, com sua capital em Samaria, foi conquistado pelos assírios, muitos judeus foram deportados para a Síria e foram trazidos estrangeiros à terra, para ocupar a terra e ajudar a manter a paz. Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 17. O casamento interracial entre esses estrangeiros e os judeus remanescentes resultou em uma raça mestiça. Diga-se, uma raça mestiça, que os judeus consideravam impuros. E essa raça vivia no Reino do Sul. Assim, aqueles judeus que eram puros de nascença passaram a odiar, olha, veja, passaram a odiar essa raça mestiça. Essa raça de judeus que haviam se misturado com esses povos estrangeiros. Então agora eles têm uma terceira raça, que eles chamam de mestiça e que eles odeiam. E essa raça passa a habitar o Reino do Sul. Olha que interessante. Vai prestando atenção nisso aí. Então, esses judeus passam a odiar aqueles que eles passam a chamar de samaritanos. Porque pensavam que seus companheiros judeus que haviam se casado com os estrangeiros haviam traído o seu povo e a sua nação. Os samaritanos haviam instituído um centro alternativo para adoração no monte chamado Gerizim. João capítulo 4, versículo 20. Ou seja, eles eram tão imprestáveis para os judeus puros que os judeus não os deixavam adorar no templo. Está pegando aí por que surge o monte? Aí, os samaritanos fizeram o seguinte: já que não podemos adorar com eles, vamos estabelecer uma central religiosa para nós. E a nossa central religiosa será no Monte
Gerizim. Está entendendo até aí? Diga amém. E aí começa então uma concorrência com o templo de Jerusalém, que havia sido destruído 150 anos antes. Embora houvesse um preconceito de longa data entre judeus e samaritanos, Jesus não levou tais restrições em consideração. A rota que passava por Samaria era mais curta, e esse foi o caminho que ele tomou. Jesus está sabendo que, como judeu puro, ele não podia estar com os samaritanos. Mas ele disse: eu vou passar lá. Eu vou parar lá. Porque a palavra do Senhor nos diz o quê? Que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E o que Jesus queria mostrar para os judeus? Vocês só podem ser purificados pela água que eu lhes der. Oh, aleluia! Vocês só terão pureza quando comerem da minha carne e beberem do meu sangue. Então vocês terão parte comigo, e então vocês serão puros. Vocês não são puros porque descendem de Abraão. Vocês não são puros porque seguem a lei de Moisés. Só serão puros quando o rio de água viva fluir do vosso interior. Eita, glória a Deus! Se Jesus não fez acepção de pessoas, quem somos nós para fazer, irmãos? Percebam que os samaritanos eram povo de Deus. Metade de seu DNA é descendente de Abraão. Mas só porque havia um DNA misturado com mestiços, então os judeus excluíram eles. Deus era só para os judeus, e Jesus veio à terra para quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus não amou só os judeus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí hoje a gente vive essa acepção. Denominações X, denominações Y. Uns não cumprimentam os outros, uns não consideram os outros como salvos, só por quê? Porque não está dentro do seu padrãozinho de vestimenta. Gente do céu, que diferença faz alguém de calça comprida, cabelo cortado, maquiagem, para alguém que vive com seu coração maquinando mal? Que diferença tem de uma mulher de calça comprida para uma mulher de saia justa, apertada, delineando o seu corpo? Mas nós vivemos nessa briguinha até hoje, entre os judeus e os samaritanos. Você congrega lá, você congrega lá. Vamos tudo para o mesmo céu, mas aqui na terra a gente não se dá. Aqui ninguém é irmão não, aqui a gente sai na paulada. Não vai entrar ninguém no céu desse jeito. Oh, glória! Não vai ninguém. As pessoas ficam: por que Jesus não volta logo? Se ele voltar logo, fica todo mundo, irmãos. Porque a gente não encontrou pureza ainda do Evangelho. Porque nós não entendemos ainda o reino de Deus. Porque nós achamos que o reino de Deus é a parte de fora. E o reino de Deus é estabelecido por dentro. Para que por fora sejamos de verdade. Eita, glória a Deus! Meu Deus do céu! Outro dia alguém falou assim para mim: eu preciso de uma igreja de muita doutrina. Mas muita mesmo. Porque nós fomos dar uma volta na praia e essa pessoa foi, né, de saião, cabelão solto. E aí ela entrou no mar e o saião subiu e foi um vexame tremendo. E aí não saía da cabeça, porque quando a água pega, molha, né? E ficou aquela situação. E eu falei: ô, minha irmã, mais escândalo é para as pessoas essa situação do que você tivesse colocado uma bermuda. Não falo nem de biquíni, nada disso, misericórdia, cada um tem seu costume. Mas uma bermuda decente não lhe faria mal algum. Não, eu preciso de uma igreja de uma extrema doutrina, porque do mundo que eu vim, se eu voltar para lá, se eu não tiver um cabreço, eu digo: uau, então você não conheceu Jesus ainda.
Você conheceu a religião cristã, você não conheceu o Cristo, que governa sobre todos e sobre tudo, que é capaz de te arrancar do pecado e nunca mais você voltar para lá, porque o fogo nos olhos dele vai queimar todos os amores que ainda existem no teu coração. Oh, glórias! Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu amo a passagem de João no Apocalipse, quando ele vê Cristo, irmã Ellen, ressuscitado. E o que é que ele diz? Quando eu o vi, caí como morto. Quando você vê Cristo, irmão, quando Cristo é uma realidade na sua vida, você já está morto para tudo quanto é pecado. E não é um bar, não é um shopping, não é um filme, não é uma praia que vai te desviar, não, querido. Porque o que contamina não é o que entra, é o que sai de dentro de você. O que entra você pode filtrar. Você pode estar andando em qualquer lugar, irmão, e o diabo está lhe ofertando muitas coisas, quando os teus olhos já foram purificados. Uau! Quando tem colírio nos teus olhos, você sabe desviar os seus olhos do mal. Quando a tua boca já foi tocada com a brasa viva do altar, você pode estar com pessoas que falam 1000 palavrões, em questão de 10 segundos, que não sai um palavrão da tua boca, porque a tua boca já foi queimada com a tenaz, com a brasa viva do altar. Eita, glória a Deus! Eu sei que, irmãos, que as más companhias podem influenciar, podem, mas só vão te influenciar se você ainda não foi influenciado pela presença do Espírito Santo de Deus. Eita, glória a Deus! Aleluia! Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele influencia. Ele está lá na praia e começa a dar glória. Ele já levanta logo da cadeira e diz: Deus mandou te falar isso, isso e isso, Deus está me mostrando a tua vida. Ou ele chega numa loja, daqui a pouco ele começa a falar de Deus, e Deus começa a falar com o vendedor, e o vendedor começa a chorar, a vendedora começa a chorar, como a minha sogra testemunhou para nós ontem, que ela estava ali numa loja e a moça disse: que bom que você veio comprar, eu estava precisando de uma oração, e ela disse: então vamos lá para dentro que eu quero orar pela sua vida. Eita glória! Vai lá no shopping, irmão. Ai meu Deus, eu vou desviar, eu fui no shopping, eu estou vendo um monte de coisa. Ai meu Deus, eu vi o cinema, ai vou desviar. Que isso, irmão? Vai lá dentro do cinema, escolhe um bom filme para assistir, e se bobear no final, fica na porta panfletando o folhetim da palavra, e dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Bando de crente merreca, não pode tirar a capinha da religião que desvia. Pelo amor de Deus. Passou na frente do boteco, irmão, um amigo chamou: oi meu filho, tudo bem? Chega aí comigo, estou tomando uma cerveja, manda vir uma coca para mim. Senta com ele. Como é que você está, meu filho? Faz quanto tempo que alguém não fala para você que Jesus te ama e tem uma obra na sua vida? Faz quanto tempo que alguém não te dá um abraço? Quero te dar um abraço aqui dentro desse bar agora, porque foi de Deus eu passar aqui, eu precisava te encontrar. O problema é que a gente não tem fogo queimando, não tem lenha, está apagado, botija apagada, lamparina apagada, qualquer coisa nos contamina, qualquer coisa nos desanima, qualquer coisa arranca a gente da igreja. Eita meu Deus! Sabe por que Jesus não tinha problema de parar com as prostitutas, orar por elas, expulsar o demônio da vida delas? Porque a prostituição não estava dentro dele. Sabe por que Jesus não teve problema de sentar com pecadores e ser chamado de beberrão? Significa que eles estavam, chapando coco. E olharam para ele e disseram: lá o beberrão, sentado com os beberrões. Jesus não teve problema com isso, sabe por quê? Porque o alcoolismo não governava a vida dele. Agora a gente tem problema com tudo, porque ainda somos governados por tudo dessa terra. Não pode nem brincar um pouco.
Não pode ter um momento de diversão que desvia. Oh, meus filhos, Belém Efrata, levantem-se. Deus não chamou a gente para andar com uma túnica, uma capinha da religiosidade, farisaicos. Sabe aquela religião, aquela coisa que enoja Deus, que faz Deus vomitar a gente da boca dele? Ele nos chamou para ser de verdade, para ser tochas acesas nessa cidade, para queimar nessa cidade. Eita glória! Aleluia! Deus está falando aqui nessa noite poderosamente. Agora você tem problemas na sua vida, áreas ainda não tratadas? Vamos tratar? Tem problemas com a droga? Vamos tratar isso? Vamos se internar? Vamos atrás de terapia? Vamos atrás de ajuda? Tem problema com a prostituição, com a pornografia? Vamos pedir atendimento? Vamos fazer seminários? Vamos buscar a cura? Qual a área da sua vida que você ainda teme expor? Qual é a área da sua vida que você ainda tem medo? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Tem que ficar presa no casulo, senão cai. Vamos trazer isso para fora e vamos orar para Jesus te libertar de verdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não é para você viver debaixo da capinha a vida inteira. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, cuidado, senão eu caio. Ai Jesus, eu vou pecar. Ai Jesus, para irmão. Seja firme. Espírito de Deus habita em você. Há uma unção do Espírito Santo na tua vida. E agora você já não é mais escravo do pecado. Oh, aleluia. Você é filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eita glória! Passa em Samaria, crente. Porque tem coisas lindas para Deus fazer lá. Eita glória! Samaria era uma terra que havia sido designada a Efraim, a meia tribo de Manassés, nos tempos de Josué. Josué capítulo 16, capítulo 17. Depois da morte de Salomão e da revolta das 10 tribos do norte, os habitantes de Samaria seguiram a idolatria introduzida por Jeroboão, recusando-se a ir a Jerusalém para adorar no templo. Anos mais tarde, depois que as 10 tribos haviam sido levadas em cativeiro, o rei da Síria colocou nessa província uma colônia de várias nações, que logo se misturaram e se casaram com o povo original, criando uma estranha mistura de religiões. Assim, ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Percebam aqui que uma mistura, olha o que Deus falou domingo do jugo desigual, como compromete a espiritualidade. Como eles eram mestiços, eles começaram ora a servir a Deus e ora a servir aos deuses de seus povos originais. Olha que perigo. Por isso que domingo a palavra foi muito forte. Não faça aliança com jugo desigual. Ah, não, mas eu ganho para mim, eu trago para mim. Não. Prefira esperar no Senhor. Porque as consequências podem ser drásticas. Aí Jesus vem e ele vai em busca de resgatar esse povo. Por quê? Porque esse povo, na verdade, é vítima. A gente precisa olhar para as pessoas, irmãos, com compaixão. Mesmo sabendo dos seus pecados. Mesmo sabendo que elas estão atoladas no poço do pecado, a gente precisa olhar para elas e dizer, vamos até Samaria. Eles são vítimas. Porque os samaritanos de fato são vítimas. Eles são pegados por um rei, são colocados ali. Ali eles conhecem um povo original, que são um povo judeu. Começam a se casar e agora eles ficam perdidos. A gente adora quem?
quem nós somos. Perceba que na mistura indevida, presta atenção, na mistura indevida, você perde identidade. Cuidado. Cuidado com as alianças. Cuidado. Agora nós não estamos falando mais do quesito evangelização. Nós não estamos falando mais do Jesus que entra em Samaria para ganhar a mulher samaritana. Agora nós estamos falando de uma aliança. De uma mistura de laços de alma. Quem está pegando? Os judeus não foram evangelizar o povo mestiço, o povo que o rei coloca para habitar ali. Eles foram se casar. Ou seja, foram fazer pacto, aliança. Foram se tornar um povo só com eles. E o que acontece, irmãos? O que aconteceu a Salomão? Que começou a trazer mulheres que serviam a outros deuses para ser suas esposas. E o que acaba acontecendo com Salomão? Ele se desvia. Então tenha muito cuidado, porque às vezes a nossa vida não vai para frente por causa das alianças que nós fazemos. Dos pactos que vão surgindo e a gente vai fazendo durante a vida. Quem a gente vai colocando para dentro da nossa vida, para dentro da nossa intimidade. A quem nós vamos entregando a nossa intimidade, a nossa confiança. E aí vai misturando. E aí vai desagradando a Deus. E Jesus disse, eu vou lá resgatar esse povo. Porque de fato eles são vítimas. Porque quem tinha a ordem de não se misturar com eles, era o povo judeu. Já recebida lá em Moisés, já na lei. E aí o povo desobedece em Josué e se mistura. Então eles na verdade são até inocentes. Vou lá resgatar eles. Vocês estão entendendo, irmãos? E nós precisamos ter esse coração de Jesus. Passarmos por algumas Samarias e dizer, eu vim como resgate da tua vida. Nem todos vão aceitar, mas sempre haverá uma samaritana que vai pular de alegria ao reconhecer que ele é o profeta, o Messias enviado por Deus. Oh, Arabashui de Cantarabachúria. Oh, glória! E aqui começa uma história extraordinária. Uma das mais lindas histórias do Novo Testamento. A história da mulher samaritana. Diga assim, a história da mulher samaritana. Verso 6 diz assim, já vamos terminar, mas vamos só concluir esse pedacinho da mulher samaritana. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. E estava ali a fonte de Jacó, ponto. Que era essa fonte de Jacó? O poço de Jacó. Esse poço estava na propriedade que originalmente pertencia a Jacó. Você vai encontrar lá em Gênesis 33, verso 18 ao 19. Não era um poço alimentado por uma correnteza, mas um poço que se coletava água do fundo, da água da chuva, do orvalho que caía ali. Quase sempre os poços estavam situados fora da cidade, junto à estrada principal. 2 vezes por dia, pela manhã e no fim da tarde, as mulheres vinham para tirar água. Esta mulher veio ao meio-dia. No entanto, provavelmente para não encontrar pessoas que conhecessem a sua reputação. Jesus proferiu a esta mulher uma mensagem extraordinária a respeito da água pura e fresca que saciaria sua sede espiritual para sempre. Então aqui a gente tem um cenário muito interessante. Nós temos aqui o poço de Jacó. Diga assim, poço de Jacó. O poço de Jacó era o poço de um judeu legítimo, sem mistura. Um crente nato. Crente de berço. E neste poço de Jacó
Tem uma mulher samaritana, tem uma mestiça, que tem sede. Todos vinham ao poço pela manhã ou pela tarde. Mas ela, por causa da sua reputação, vinha ao poço de um judeu original, ao meio-dia, para não se encontrar com as demais pessoas. Você sabia que tem muita gente tentando encontrar Deus em algum poço de Jacó, sozinhos, e não tem coragem de entrar aqui por causa da reputação deles? Porque sabem que quando entrar aqui nós vamos olhar eles dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, e vamos julgá-los. E por vergonha, por se sentirem indignos, eles acabam não entrando. E você sabia que nós precisamos ser um poço de água viva? Onde as pessoas não tenham vergonha de vir pela manhã, de vir ao meio-dia, de vir à tarde, de vir ao anoitecer. Um poço que jorra água. E que essa água venha purificá-las e que elas não tenham medo e nem vergonha. Que elas entendam que é exatamente nesse poço que elas precisam vir. Porque é nesse poço que Jesus estará sentado, esperando de braços abertos por elas. Oh, aleluias! Sinto Jesus aqui. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Jesus está aqui, irmãos, a propósito. Jesus estar aqui é quebrar um grande protocolo religioso. Jesus estar aqui sentado nesse poço, em plena Samaria, ao meio-dia, é quebrar um grande protocolo da religião farisaica. E talvez, queridos, é isso que nós precisemos fazer nos dias de hoje, quebrar protocolos. Sair um pouco de dentro da túnica da religiosidade, para alcançar vidas que não vêm no culto da quarta, que não vêm no culto do domingo, que não vêm às 20 horas, não vêm às 19 horas, que talvez vai escolher o horário do meio-dia, onde não tem ninguém, aleluia, porque tem vergonha da sua reputação, mas ou eu ou você, estaremos ali como Jesus estava, sentadinhos, esperando por eles. E quem sabe o teu poço vai ser dentro da sua família, quem sabe o teu poço vai ser lá, doutora Hallen, no seu escritório de advocacia, já tem sido. Quem sabe o teu poço vai ser lá, irmã Maria, no seu trabalho. Quem sabe o teu poço, irmã Regina, é lá no seu trabalho. Quem sabe o teu poço, pastor Ricardo, em algum condomínio, em algum apartamento colocando papel de parede. Eu não sei, queridos, mas eu sei que em algum momento haverá um samaritano desesperado por água, com vergonha, com medo de alguém lhe acusar. E você vai estar lá dizendo, eu tenho uma água que vai saciar a tua sede para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Oh, glória! A mulher vem quietinha. Não tem ninguém, graças a Deus. Vou tirar minha água. Não preciso ouvir acusação de ninguém. Não preciso ver ninguém me olhando torto. Vou-me embora. De repente, tem um homem sentado no poço. Ela olha pelas características. Claro, ela logo vê um judeu. Não bastasse ele estar sentado no poço, ele pede água para ela. Verso 8 traz um detalhe. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vocês acham que isso é por acaso? Jesus disse para os discípulos, vão comprar comida, dá licença. Eu preciso me encontrar com uma pessoa aqui que não quer mais ninguém, que tem vergonha da sua reputação, que tem vergonha do que as pessoas vão falar. Vão comprar comida, que eu tenho comida para dar para alguém aqui. Oh, glória! Jesus ama sentar com a gente na nossa intimidade. Jesus ama ouvir a gente falar. E é interessante que tudo que Jesus nos pede é exatamente o que Ele tem para nos dar. Jesus nunca vai te pedir algo do qual Ele já não tenha lhe dado.
Quando ele pede água para essa mulher, é só para começar o diálogo, para ela entender que a água, de fato, que ela precisa, quem tem é ele, e não ela. Aleluia. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, ela reconheceu logo, ele é judeu. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como pode? O que está acontecendo aqui? Isso está fora do protocolo. Se alguém vê a gente aqui, vão nos denunciar. Você está se comprometendo, ó judeu. Sabe o que a igreja precisa, irmão? Se comprometer mais com almas. Porque Jesus não pensou na sua reputação para ganhar aquela mulher. A gente só quer andar com os santos. A gente só quer andar com os bambambãs espirituais. Vamos ganhar quem para Jesus, irmãos? Vocês já prestaram atenção que a igreja se torna muitas das vezes lugar de crente pregando para crente e enchendo as paciências uns dos outros? Porque a gente não tem o que fazer e começa a cuidar da vida um do outro, sendo que o Senhor nos chamou para ir para fora e ganhar almas para o reino de Deus. Mas a gente não quer conviver mais com ninguém que não faça parte do nosso ciclo espiritual. Não estou falando para você sentar à mesa do escarnecedor e comer bolotas de porcos, não, irmão. Porque quem faz isso, nem comida do porco consegue comer. Filho que foge de casa, perde tudo o que tem, deseja comer a comida dos porcos e nem isso pode comer. Eu não estou falando de filho fujão, não. Estou falando de crente de verdade, que não tem medo de colocar uma prostituta do lado e dizer, eu vou investir na tua vida até Jesus te libertar. Eu vou orar e jejuar por você até Deus fazer alguma coisa na sua vida. E não importa a reputação, irmãos. Se é esquizofrênico, se é beberrão, seja lá o que for. Não querendo vir passar o 7-1 em nós, porque em Jesus ninguém passa. No demais, meu irmão, estamos com a porta aberta. Venha, coma e beba. É de graça, diz o Senhor. Porque tem um 7-1, né, irmão? Tem aqueles que acham que crente é bobo, né? Ah, vocês são crentes, vocês são bobos, eu vou passar a conversa. Irmão, não tem ninguém bobo não, hein? Na casa do Senhor é todo mundo cheio do Espírito Santo e com discernimento espiritual. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus. O que é o dom de Deus, irmãos? O dom de Deus é o Espírito Santo, dado a nós. Como o quê? Como selo da nossa salvação. Eita glória! Se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A conversa de Jesus com esta mulher é a narrativa talvez mais importante do Novo Testamento ou dos 4 evangelhos. Aqui, uma aula teológica extraordinária. Jesus está dizendo, se tu conheceras o dom de Deus, se tu soubesses o que é salvação, se tu soubesses o que é uma vida no Espírito, tu saberias que eu é que tenho água, e não apenas tenho, eu sou a água viva. Eita glória! Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens a água viva? A mulher se interessou. Do que esse homem está falando? Ela fala Senhor, em respeito. Não é como nós hoje, que ninguém respeita mais ninguém, né, irmãos? Hoje é tudo cara, você, ou coisa, ou velho, ou velha, ou coroa, a minha coroa. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita os mais velhos, ninguém respeita liderança, pastores, nada. Hoje está tudo virado. Mas ainda existia respeito aqui na narrativa, então ela se dirige a ele como Senhor. É um homem falando com ela percebe que é um judeu, é um homem de bem, ela o trata como Senhor. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é bem fundo. Como, pois, tu tens a água viva? Do que tu estás falando?
Aí, ela que não era boba nem nada, presta atenção, a gente subestima as pessoas. Ela disse assim: és tu maior do que Jacó, o nosso pai? Olha aqui, ó. Ah, irmãos, isso aqui é fantástico. Fala para mim, o que você pegou nessa frase aqui? És tu maior que Jacó, o nosso pai? Fala para mim. Quem pegou alguma coisa? Ela conhecia as leis, a história. Quem mais? Ela viu que tinha algo diferente? Olha a frase: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? O que você pega nessa frase aqui? Quem mais? Presta atenção na palavra nosso pai, irmãos. Ela é uma mestiça. Ela é uma samaritana, excomungada, amaldiçoada pelos judeus originais. Olha o que ela vai falar: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ela podia estar fora de Jerusalém, não podia adorar no templo, estava fora dos padrões religiosos, mas ela se sentia como filha de Jacó. Ela reconhecia a paternidade de Jacó sobre ela. E tem crente até hoje, depois de 30, 40 anos, que não sabe a sua identidade em Deus. Porque é isso que a religião faz com a gente. Nos rouba a identidade, quem você é. Quando lhe tira o microfone, quem você é quando te tira o instrumento, quem você é. Quando você está lá fora, quando você está lá no meio da treva, quem você é. A mulher não podia ir adorar no templo, a mulher não estava dentro dos padrões da religião judaica, ela tinha que pegar água meio-dia, porque sua reputação não era boa. Mas quando alguém interroga ela, diz: sou filha de Jacó. Ó, sou filha de Jacó. Eita glória! Nós hoje somos mestiços, irmãos, nós somos gentios. Ela era gentia. Nós também somos filhos por adoção, disse Paulo. Será que você pode dizer como essa mulher? És tu maior, eu quero conhecer. Por que tu está falando que tem uma água viva? O poço que eu conheço é o de Jacó. Ela está dizendo: a religião que me ensinaram é essa, a teologia que me deram é essa, a história que eu conheço é esta, a paternidade que eu tenho é esta, a água que eu tenho é essa. E tu quem és? Glórias! Por que tem gente que vira crente, mas nunca se torna um crente? Porque quando ele chega no poço de Jacó, ele não quer largar o poço de Jacó para conhecer a água viva, que é superior à água de Jacó. Ele fica apegado ao Jacó. É muito bonito, ela reconheceu paternidade, ela tinha uma identidade. Eu também sou filha, não vem com essa conversa não, hein? Não é porque você é judeu original, não vem não, hein? Eu sou filha dele, esse poço é dele, eu tenho direito de estar tirando água aqui. Não é porque eu sou mestiça que eu não posso não, eu não estou roubando água não, eu estou pegando uma água que é minha. Quem está entendendo, irmão? Só que Jesus falou de uma água viva, daí ela falou assim: opa, uma água viva? Nunca vi isso, que água viva, isso aí é maior. Eu preciso perguntar, porque se ele tem, eu quero conhecer. Se ele é maior, eu quero saber. Está entendendo, irmãos? Isso aqui é uma revelação profunda. Quando que você vai abandonar o ocultismo que você servia lá fora? E vem para dentro da igreja e continua com uma alma espírita, continua com uma alma ocultista. Hein? A gente vê cristãos falando de filantropia. Que filantropia, irmão? Filantropia, isso é uma palavra muito bonita.
Mas o cristão não vive de fazer filantropia. O cristão vive de repartir o pão. Não é esmolando, não é fazendo caridade não, irmão. Para pagar um karma, para na outra vida ter uma coroa, ter uma pedrinha, não, meu irmão. Você ajuda pessoas porque Deus transforma o teu coração. Deus faz tudo novo. E você não consegue comer sem saber se tem pão na mesa do teu irmão. Ou seja, a pessoa vem, conhece um poço que é maior, uma água que é maior, uma autoridade que é maior, mas ela não desapega daquela que ela tinha antes. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Estão pegando aí? E aí a gente fica com uma dificuldade de levar essa pessoa no nível mais profundo em Deus, porque ela tem ranços da religião do passado. És tu maior do que Jacó, nosso pai? Identidade. Você sabe quem você é, irmão? Porque até a mulher samaritana sabia quem era ela. Eu sou filha de Jacó. E ela corre um risco aqui de Jesus virar para ela e dizer: ei, eu sou filho de Jacó, eu sou original. Você é mestiça. Mas ela não se importou com isso. E para você vencer na vida, eu preciso te dizer algo aqui muito de Deus. Você precisa parar de se importar com o que as pessoas pensam a teu respeito. Porque enquanto você viver pensando no que as pessoas pensam a teu respeito, sua identidade será comprometida pelas mentiras de Satanás a teu respeito. Porque quem sabe quem você é de verdade é só o Espírito Santo. Porque só Ele tem poder para perscrutar o mais profundo da sua alma e do seu coração. Então, o que as pessoas pensam a teu respeito é um problema só delas e não teu. Porque se você viver escravo do que as pessoas pensam a teu respeito, você vai viver uma vida de medos, que vão lhe bloquear e impedir você de avançar em Deus. E em todas as áreas. Financeira, na família, no ministério. Ai, o que vão pensar de mim? Ei, irmão, cuida do que Deus pensa a teu respeito. Porque isso importa. Ele diz, só eu tenho poder de dar a vida e de tirar a vida. O salmista disse, de quem eu terei medo? A quem eu temerei? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eita glória! Aí Jesus respondeu assim para ela, qualquer que beber desta água tornará até sede. Aí Jesus começa a provocar a curiosidade dela. Jesus começa a trabalhar com o desejo dessa mulher de conhecer uma água viva. Eita glória! E ele vai mexer com ela. E ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Isso aqui, evangelistas, preste atenção. Isso daqui, esses versículos, é a cartilha da evangelização. Não se evangeliza ninguém chegando para a pessoa e dizendo, aceita Jesus agora, senão você vai para o inferno. Você vai jogando iscas, pedacinhos de iscas, com paciência, com calma. Você vai pescar. Se você não conhece bem o lugar e o tipo de peixe que tem ali, você joga uma isca, beliscou, escapou. O irmão Cleomar gosta muito de pescar, sabe disso. Opa, tipo de peixe que tem aqui, essa isca não serve. Vou trocar. Aí ele põe outra. Fisgou, veio. Opa, acertei a isca. Jesus não chegou para ela já dizendo, eu sou o Messias, o Yeshua HaMashiach, prometido pelos profetas, se dobre aí agora, eu vou orar por você, vou te libertar, e você volta lá, fala para os teus parentes, e volta aqui e forma uma igreja. Jesus foi despertando o desejo da mulher de conhecer essa água. A melhor e maior eficiente evangelização é aquela que você fala às pessoas do que Jesus tem feito na sua vida.
é aquela que você começa a mostrar que tem uma água melhor, tem um pão melhor, tem uma mesa mais saborosa, que ela pode sentar e comer. Aleluia. Ora, baixerias. Muitas das vezes você não vai nem falar no nome de igreja, para já não espantar o peixinho. Você não vai nem tocar em religião. Você não vai nem falar no nome de Jesus. Deixa a curiosidade da pessoa. Solta uma isca hoje, volta amanhã para ver se mordeu. Opa, não mordeu, vou dar outra isca. Põe outra isquinha. Aleluia. Põe a isca. Sabe, a gente ia pescar com o papai em Minas. O lugar que nós moramos era um lugar feito de lagoas. E quantas vezes fomos pescar com meu pai. E ele colocava uma vara, irmã Maria. 2, 3 varas nas lagoas ao lado. As lagoas mais distantes. Ele botava uma vara na ponta, outra no meio, outra na outra ponta. E voltava para a primeira lagoa e ficava pescando lambari. E pescava lambari, dá-lhe lambari, dá-lhe. E deixava aquelas varas lá. Quando passava ali uma meia hora, uma hora, às vezes nós olhávamos e dizia a vara. Daí o pai gritava, vamos, não façam barulho. E ele ia pé por pé. Chegava na vara, pegava, pá, uma trairona lá fisgada. E ele pulava de alegria. Assim é nós, irmãos, no evangelismo. Muitas vezes você vai colocar a vara e vai fazer outra coisa. Vai pescar um lambarizinho, aleluia. Mas fica de olho, quando você vê que a vara vai afundar, é porque o peixão fisgou, pegou, aí você volta lá. Isso aqui é uma cartilha de evangelização. Quantas horas durou esse papo? A Bíblia não narra. Começou meio-dia, mas quando é que terminou? Não sabemos, mas Jesus foi lançando a rede. Olha, se eu der a água que eu tenho aqui, você nunca mais tem sede. Olha que sabedoria. Aquele que beber dessa água que eu der, nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher enlouqueceu, a mulher falou, não. Olha lá, João 4 do verso 15 em diante. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Ou seja, para mim, é um sacrifício vir aqui todos os dias ao meio-dia. Se tu tens uma água que nunca mais eu vou ter sede, eu quero ela. Eita glória. Eita, eu amo ao Senhor. Tem muita mulher samaritana junto ao poço, que está cansada desse poço. Que está cansado de voltar ali todos os dias no mesmo problema, na mesma dificuldade, na mesma luta. E talvez alguém que está me ouvindo aí pela internet, me assistindo ou vai assistir depois, se você é esta mulher ou este homem samaritano, não importa o teu sexo, homem ou mulher, está junto ao poço da vida, tirando água todos os dias, debaixo de sacrifício, cansado de sofrer, eu te ofereço hoje a água viva que veio do céu. Jesus Cristo de Nazaré, que vai trazer para dentro de você o reino dos céus, e você não sentirá mais sede espiritual, e terá forças espirituais para lutar e vencer, passar por todas as circunstâncias, como um vitorioso, como uma vitoriosa, e a igreja diga glórias a Deus, e aplauda o Senhor bem forte. Eita glória, aleluia. Quando ela falou, eu quero, perceba que evangelistas, líderes, pastores, obreiros que cuidam de ovelhas, depois que a mulher disse, eu quero, aí Jesus tocou no problema. Aí Jesus tratou de curar, de tocar na ferida para poder sarar a ferida. Ontem nós falávamos no PG sobre isso. Às vezes a pessoa chega na igreja, é nova, e nós já queremos que a pessoa chegue já de túnica, de espada na mão, já com bota de soldado. Calma, irmão. A pessoa está chegando, vai devagar. Deixa ela querer. Deixa ela ter sede. Deixa ela falar, gente, o que vocês fizerem eu faço. Oh, glória, o que a palavra mandar eu fazer, eu vou fazer.
A Bíblia está mandando fazer, eu quero. Ela falou, eu quero. Jesus, opa. Então disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus sabia quem ela era. Mas Jesus não começa com a gente apontando nossos defeitos. Jesus começa nos servindo com água. Jesus começa matando a sede. Não se começa com ninguém, irmãos, apontando seus pecados. Não se começa com ninguém condenando-os ao inferno. Você começa falando para eles, bebe o que eu tenho para te dar. E aí depois você vai ver se você vai ter essa sede, porque ele não está falando de uma sede física. Ela está pensando que ele fala de coisas naturais, mas ele está tratando do seu espiritual. Quando ela diz quero, ele diz então vamos lá, eu vou tirar a venda dos seus olhos e você vai entender quem eu sou e do que eu estou falando. Quantas pessoas chegam à igreja buscando uma bênção física, uma bênção financeira, uma melhora para o casamento? Eles vêm por coisas naturais, eles estão cegos. Mas quando eles começam a conhecer Jesus, quando eles começam a interagir com Jesus, os olhos são abertos. E eles percebem que muito mais do que algo natural, físico, Jesus tem uma vida eterna, uma paz espiritual, que eles não encontrariam em nada e em ninguém, só em Jesus. Quando Jesus chamou o marido dela, ela disse assim, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Qual a aplicação da lei que a gente tem aqui? Qual é a aplicação das regras aqui, matrimoniais? Se não é legalizado, não é marido e mulher. Foi Jesus que falou. E olha que Jesus está quebrando aqui um monte de protocolos da lei. Então nem venha falar que Jesus estava aqui só tacando lei na mulher. Não. Jesus estava falando de princípios. Jesus cumpre toda a lei nele para que eu e você vivêssemos de princípios. Então hoje as pessoas não querem regulamentar sua vida marital e querem ser chamados de marido e mulher. E querem a bênção da igreja. Eu não abençoo, não. E nem a Bíblia. Tem um monte de denominação por aí que fala que homem e mulher vivendo juntos, sem casar no civil, é marido e mulher. Eu não abençoo isso, não. Ai, vem aqui, eu vou vir aqui, pastora. A gente não é casado, não, mas a senhora ora aqui que Deus vai casar nós. Não tem nada disso Deus casar, não, irmão. Quem casa não é Deus, não, é você. Põe Deus nisso aí, não, que Deus tem nada a ver com isso aí. Existe uma lei, existe um juiz, existe um cartório, você vai lá e vai casar. Tá errado. Ai, pastor, e se o meu cônjuge não aceita casar? Ok, se ele não aceita, vai fazer o quê? Você vai abandonar ele? Agora você vai orar, vai clamar ao Senhor Jesus e vai esperar. Deus vai fazer uma obra, uma hora Deus vai tocar nele e ele vai querer casar. Amém? Pastora, mas pode batizar uma mulher ou um homem que o cônjuge não conhecia a palavra e eles vivem juntos há anos e o cônjuge não aceita casar, mas eu quero, eu sou de Deus, eu aceitei a Cristo? Pode, salvação individual. Salvação individual. O cônjuge que creu, ele quer, o outro não quer, ele quer, ele vai caminhar certinho, vai se batizar. Agora, achar que Deus está com a mão dele abençoando isso, não está não. Casamento para Jesus, não é para a lei. Para Jesus é regulamentado. Qual que é o problema dessa mulher? Você teve 5 e nenhum foi seu. Agora, o que aconteceu de fato? Os historiadores não conseguem chegar a uma conclusão comum. Ela enviuvava? Não, mas viúva foi dela. Então não era questão de ficar viúva. Porque a viúva teve seu marido. Então o que nos dá a entender, até por causa da vergonha que ela tinha da sua reputação, é que ela nunca viveu um casamento legalizado. E por isso ela era mal vista diante da sociedade. É a conclusão mais lógica que a gente chega aqui dentro do contexto da história. Esse não vive um casamento legalizado, Jesus está dizendo para ela, dissestes bem, já passou 5 homens na tua vida, mas nenhum foi teu. Nenhum foi teu marido.
E esse que você está agora também não é seu. Então por que Jesus falou isso? Porque ela estava fora da lei, fora das regras, fora dos princípios para o matrimônio. Então perceba que Jesus não aceita, que Jesus denuncia o pecado da mulher, que Jesus denuncia o erro da mulher. E agora eu quero que você entenda algo. Amar não é aceitar pecado. Amar não é aceitar o erro. Amar é corrigir. Porque quando a Bíblia fala sobre o amor de Deus para com os filhos, a Bíblia fala assim, mas o pai corrige aos filhos a quem ele ama. A quem ele ama. Agora nós podemos ensinar e cobrar isso para quem já é filho. Amém, irmãos? Quem não é filho ainda, não vai cobrar. Vai lá pregar para o incrédulo, vai falar, você vai para o inferno. Deus, não, irmãos, ele ainda não abriu os olhos. Nós estamos ensinando para filhos. Quem já aceitou Jesus, quem entende, aí nós estamos ensinando. Repito, você já vivia maritalmente com um homem ou com uma mulher. Aceitou a Cristo, veio para o Evangelho. Um ou outro não aceita. Calma. Não vai meter os pés pelas mãos. Calma. Vamos lá. Segue você, Jesus. Congrega você. Acerta você sua vida com Deus. E vamos orar pelo seu cônjuge. Deus vai fazer uma obra. Vamos esperar. Quantos testemunhos a gente tem de maridos ou mulheres que não queriam casar e a pessoa ficou firme. Quando vê, Deus fez uma obra, o marido chegou e disse, eu vou casar. Vou regulamentar. Amém, irmãos? Então não precipita, calma, entenda o que a gente está ensinando. Tá bem? Senão depois vai separar, vira uma desgraça total. Aí vai dizer, foi a pastora que mandou eu separar. Deus o livre, irmãos, não é isso. Vive a sua vida. Eu só estou dizendo que, quando os dois vêm para a casa de Deus, entender o Evangelho, aí não dá mais para fazer de bobo. Aí tem que ir lá para o cartório, né? E regulamentar a situação, regularizar. Porque agora os seus olhos já foram abertos. Porque agora o entendimento já chegou até você. Agora você conheceu o poço mais profundo. Agora você conheceu uma água viva. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu gosto de explicar bem, né, irmãos? Porque nunca é demais explicar bem. Aleluia. Então, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí os olhos dela se abriu. Eita glória. Sabe o que está precisando para muitos de nós? Os nossos olhos se abrirem. Tem gente muito cega, irmãos. Oh meu Deus do céu, não consegue enxergar que Deus está ali, que Deus está falando, que Deus está fazendo, que Deus está agindo, que Deus está chamando, que Deus está querendo dar livramento, que Deus está querendo te livrar de problemas, que Deus está te encorajando para uma vida nova e você está querendo voltar para a vida velha. Oh meu Pai do céu, quando a mulher viu, veja que é esse profeta, agora eu estou entendendo tudo. Não tem nada a ver sobre o poço de Jacó, não é sobre essa água que ele está falando. Uau, oh glória, nossos pais, aí ela entra na questão da religião, aí ela entendeu, esse homem é religioso, esse homem vem da parte de Deus, aí ela começa a falar, já que ele é de Deus, então agora vamos abrir o jogo aqui. Olha só, está vendo como as coisas são progressivas no Evangelho? Não é tudo de uma vez só, não é enfiado goela abaixo, é um desenrolar dos fatos. Agora ela vê que ele é profeta. Entendi. Ah, tá. Estou entendendo. Agora estamos falando de coisas espirituais. Ok. Então eu vou aproveitar para falar uma coisa. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis, vós quem? Vocês judeus originais. Dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus Jesus já deu nos lombos. Vocês estão adorando, porque não sabem que a salvação já veio. E ela vem dos judeus. Jesus está querendo dizer, está aqui na tua frente. Oh glória. Não era para humilhar ela.
Era só para despertar, chacoalhar. Tem horas que Deus fala com a gente, irmão, não é para te humilhar. Não é para você sair, apanhamos hoje no culto. Não, não. É só para te chacoalhar. Para você entender que a salvação está na tua frente. Que o livramento está na tua frente. Que a bênção está nas tuas mãos. Você está jogando fora. Ela queria saber onde é que adora. O que é certo? Adorar no monte ou adorar no templo? Jesus fala assim, nem uma coisa nem outra. Porque não é sobre onde adorar, é como adorar. Então ele fala, nem no monte, nem no templo, importa é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé para a gente terminar, aleluia. Então, quando Jesus falou que não era sobre lugares, não é sobre placas denominacionais, não é sobre quem ora no monte, quem ora no templo, quem ora na praia, quem ora na calçada, quem ora dentro do carro. Não é sobre isso. É sobre como. Você tem que adorar em espírito. Assim como você tem que nascer do Espírito. Você tem que adorar em espírito. E em verdade. Quando Jesus diz isso a ela, a mulher então lhe diz, eu sei que o Messias, essa mulher conhecia a Bíblia, hein? Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Percebe que não adianta saber teologia, irmãos? Não adianta fazer cursos de teologia, ler Bíblia. Você pode estar lendo a Bíblia todinha durante o ano e nunca ter conhecido Jesus. Está lendo sobre Ele e não conhece dele. Não se relaciona com Ele, porque ela diz assim, eu sei que o Messias que se chama o Cristo, Ele vem. E quando Ele vier, nos anunciará tudo. E aí o versículo 26 me traz água nos olhos. Porque Jesus diz assim, eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. Oh, arabaxúria cantarabaxerias. Sou eu, mulher. Esse Cristo que você espera. Sou eu, igreja. Os Messias, o Deus verdadeiro que vocês procuram. Arabaxéria manturias de cantarabaxúria. Eu almejo participar do dia em que Ele descerá com a igreja sobre o Monte das Oliveiras. E Ele dirá para Israel, sou eu, aquele que vocês crucificaram na cruz do Calvário. Eita, Arábias, sou eu que vim em resgate de vocês, aleluia. Sou eu que vim por amor às vossas almas, oh glória. E vocês vão ver nos versículos seguintes, que os discípulos chegam, ficam maravilhados, que ele estivesse conversando com uma mulher, a mulher vai ficar maravilhada. Ela vai no versículo 39 e 42, para o centro da cidade, ela vai pregar para os seus amigos, sobre o Cristo que ela havia acabado de conhecer. E o versículo 40 diz assim, indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam para a mulher, já não é pelo que nos dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eita glória! Insista com alguém, até que essa pessoa lhe diga, já não é mais pelo que você me fala,
Já não é mais pelo seu convite que eu vou para a igreja. Já não é mais pelo seu convite que eu vou para Belém. Não é mais pelos testemunhos que você me dá, mas hoje eu vou, porque também tenho conhecido e experimentado desse amor de Cristo na minha vida. Oh, glória, glória, glória. Aleluias. O meu desejo é que você sirva a Deus, não mais pelo que te contaram. Não mais por causa dos teus pais, aqueles que têm pais na fé. Não mais pelos seus líderes, por aqueles que te ganharam para o evangelho. Mas que agora você sirva a Deus de verdade, porque você teve um encontro pessoal com Ele. Porque Ele se revelou a você. Eita glória! Eu posso ver lágrima nos olhos de alguns irmãos. Eu vejo alguns rostinhos queimando, porque entenderam a palavra nessa noite. Oh glória, oh glória. O fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Aleluia. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos. Que esse fogo arda em nossos corações. Em nome de Jesus nesta noite. Oh, rabaxeira cantarábias. Oh, aleluia. Pai, eu despeço os teus filhos na tua paz nesta noite. Obrigada pela tua palavra, Espírito Santo. Obrigada pelo entendimento, pelo discernimento, pela interpretação correta da tua palavra. Muito obrigada, porque eu sei que essa palavra vai ficar, Senhor, dentro dos nossos corações borbulhando. Oh, glórias! E se nós ainda te servimos, Pai, por motivações erradas, sejam elas quais forem, papai, alinha-nos à cruz de Cristo e revela-te a nós, para que possamos te servir pela revelação do Cristo vivo que tu és, do Cristo vivo que tu és, do Cristo vivo que tu és, papai. Esta é a minha oração desta noite, que o teu povo saia daqui abençoado, em o nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus, que o Senhor vos abençoe, em o nome de Jesus, e até sábado à noite com as mulheres, se Jesus não voltar. Sexta-feira temos intercessão.